Então vamos ouvir atentamente novamente a leitura do Salmo de número 2. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Louvado seja Deus pela sua palavra, que seja abençoada esta breve meditação da palavra de Deus. Bem, desde o início deste ano, uma das coisas que mais tem me proporcionado alegria em casa é ler junto com os meus dois filhos as crônicas de Nárnia, principalmente com o meu mais velho aqui, o João Felipe. Bem, se você nunca ouviu falar nesta série de livros, as Crônicas de Nárnia representam um dos clássicos modernos da literatura para o público infanto-juvenil. Uma série escrita por um dos autores cristãos mais importantes do último século, C.S. Lewis. Mesmo que você nunca tenha lido os livros, provavelmente você já deve ter assistido a uma das versões em filme produzidos pelos estúdios Disney e Walden Media, dos anos 2005 a 2010, que já produziram 3 crônicas para Hollywood, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Príncipe Caspian e A Viagem do Peregrino da Alvorada. Bem, nessa última semana, depois de ter completado a leitura da crônica do Príncipe Caspian, eu sentei com os meus filhos no início da semana e assisti com eles a versão em filme do Príncipe Caspian. E vocês tinham que ver os olhinhos arregalados deles, brilhando, Vendo o Príncipe Caspian batalhando ao lado dos reis, Pedro e Edmundo, das rainhas Susana e Lúcia, batalhando pela soberania de Nárnia, pela reconquista do trono de Caspian, que tinha sido usurpado pelo seu tio tirânico, o rei Miraz. E o interessante desta crônica, e de todas as crônicas, é que elas têm um tema em comum. Há um fio condutor que une as Crônicas de Nárnia, que é a disputa por um trono. A disputa por um trono que pertencia a outro, mas que tem que ser restaurado ao seu dono legítimo. Bem, o que nós encontramos no mundo fictício de Nárnia, criado por C.S. Lewis, é exatamente o que nós encontramos no mundo real, descrito pelas Escrituras Sagradas. Aliás, se você pensar bem, a história narrada pela Bíblia pode ser resumida como a história da disputa por um trono. A disputa pelo trono de Deus, que os homens tentam roubar e usurpar a todo custo, mas que Deus defende e protege para o nosso bem. E é sobre isso que nos fala o Salmo de número 2. Mantenha sua Bíblia aberta, se você a fechou, abra novamente no Salmo 2. Porque o Salmo 2, que junto com o Salmo 1 forma a introdução do livro dos Salmos, ele descreve para nós a tentativa dos reis e das autoridades desta terra de usurpar o trono que pertence a Deus e ao seu representante neste mundo, o seu rei ungido, descrito aqui como o rei de Sião, ou rei do povo de Israel, o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento para representar o seu reino neste mundo.
E este salmo ele se divide em 4 partes. Então, crianças, se vocês estão aí aguardando as instruções, sim, o pastor John também tem instruções para as crianças, não é só o pastor Marcelo, ok? Atenção aí com a sua prancheta, sua folhinha. Divida a sua folha em 4 partes, ok? Faz um risco dividindo a metade e depois outro risco, ok? Dividindo a sua folha em 4 partes, porque esse salmo está dividido em 4 porções. A primeira porção, e são porções iguais, porções de 3 versículos. Os versículos 1 a 3 nos mostram a rebelião dos reis da terra. Versículos 1 a 3, a rebelião dos reis da terra. Versículos 4 a 6, nós temos a resposta do Senhor. Nos versículos 7 a 9, temos o decreto do rei. E nos versículos 10 a 12, temos o apelo aos reis e aos povos da terra. Okay? Então temos a rebelião, a resposta, o decreto e o apelo. É assim que vamos dividir o salmo. Então, crianças, na parte de cima da sua folha, okay, no quadradinho de cima à esquerda, você já pode colocar aí na primeira parte, pode escrever aí no topo desse quadrado, rebelião. Rebelião. E aí você pode desenhar correntes ou algemas. Essa parte do salmo fala sobre isso. Desenhar umas correntes ou algemas. Esses estão se rebelando no início do salmo, ok? Então o salmo começa com uma cena dramática. Não sei se você conseguiu imaginar esta cena comigo. Se não, ouça de novo os versículos 1 a 3. Tente imaginar esta cena de reis se juntando e conspirando para tomar o trono de um outro rei, ok? Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Bem, o que o salmo está descrevendo aqui provavelmente era a tentativa recorrente dos povos ao redor de Israel, os vizinhos de Israel, como Síria, Moabe, Amon, Edom, Tiro, Sidom, Filístia, a tentativa recorrente dos reis desses povos de se livrar do domínio de Israel, do rei de Israel. Pensando na era dourada de Israel, Davi e Salomão, que estenderam as fronteiras de Israel e dominaram os povos vizinhos, e como depois deles, estes reinos tentaram várias vezes se livrar das correntes, ou seja, da submissão ao rei apontado por Deus sobre o povo de Israel. Mas o que há de tão significativo sobre esta cena? O seguinte: o impulso desses reis e desses povos por se livrarem do domínio do rei de Israel, bem, é um retrato em larga escala do impulso de todo ser humano de se livrar da autoridade de Deus. Desde a queda do primeiro casal, Adão e Eva, todos nós nascemos com este impulso rebelde, com este impulso contestador, com essa vontade, com esse desejo de nos vermos livres da autoridade de Deus sobre as nossas vidas. O que explica por que as nossas crianças agem como agem. Você já parou para pensar por que as crianças desobedecem naturalmente aos seus pais? Você tem que ensinar uma criança a obedecer ou a desobedecer? O que ela faz naturalmente? Obedecer ou desobedecer? Desobedecer. A criança naturalmente se submete aos pais ou contesta a autoridade dos pais? Contesta. Isso não é um retrato em pequena escala de todos nós, de toda a raça humana desde o Éden? E o que vemos aqui é um retrato em larga escala deste impulso contestador, rebelde. Queremos ser reis e rainhas, donos, senhores e senhoras do nosso destino, sem que ninguém se meta na nossa vida, não é verdade? Mas o que isso representa para nações e povos, quando eles se levantam contra o Senhor, contra a sua autoridade? Quando os reis e os governantes da terra e os povos que eles representam não se submetem humildemente e alegremente a Deus, eles se rebelam contra Deus e trazem sobre si
toda sorte de miséria, assim como aconteceu com Adão e Eva no jardim. E é por isso que, creio eu, séculos depois, o apóstolo Paulo instrui Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 1 a 4, para que a igreja ore pelos reis e por todos os que estão em autoridade. Para quê? Para que eles reconheçam o seu devido lugar abaixo de Deus, se submetam a Ele, e assim possamos ter uma vida tranquila e pacífica, com toda a dignidade. Então, irmãos e irmãs, eu me pergunto, não é justamente por essa razão que nós temos vivido dias tão difíceis nesta nação? Quando os governantes e os governados no Brasil têm se rebelado contra a autoridade de Deus, têm feito exatamente aquilo que Ele reprova e abomina, trazendo dias tão difíceis sobre o Brasil como os que temos vivido nos últimos anos. Isso não deve fazer com que nós paremos para orar e interceder para que Deus toque no coração desta nação e dos seus representantes, a fim de que eles parem de contestar a autoridade de Deus, passem a se submeter a Deus, para que possamos ter dias melhores neste país. Mas então o que Deus pensa de tudo isso? O que Deus pensa de povos e de autoridades que se rebelam contra a sua autoridade? Bem, vamos para a próxima parte do Salmo. Crianças, no segundo quadradinho, à direita, na parte superior, ok? Você pode escrever aí no topo, resposta. Agora vem a resposta de Deus. E aí você pode desenhar um trono bem bonito, bem forte. Vem a resposta de Deus, a resposta do seu trono. Bem, talvez você imaginasse ou pensasse que Deus ficasse muito triste, muito deprimido, muito cabisbaixo em ver este mundo se rebelando contra a sua autoridade. Ninguém se importa comigo. Eu sou o rei dessa terra. Todo mundo se rebelando contra mim. Ninguém me reconhecendo. É isso que você vê no Salmo? Como Deus reage? Versículos 4 a 6. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Como é que Deus reage à tentativa dos povos de tomarem o trono da mão dele? De viverem como se Deus não estivesse em autoridade sobre eles? O que diz o Salmo? O Senhor põe-se a rir. É isso mesmo? Vocês querem o meu trono? Querem tirar o trono das minhas mãos? Tentem. Pode tentar. Podem se juntar todos juntos e tentar, porque não vai acontecer. Ele põe-se a rir e caçoa deles, e em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza e os coloca no seu devido lugar, dizendo: quem manda neste mundo? Eu mesmo estabeleci o meu rei no meu santo monte, diz o Senhor. Já viu uma criança? Quando chega um coleguinha, tenta tirar o brinquedo da sua mão, o que a criança diz instintivamente? É meu, ninguém pega o que é meu. Deus está aqui dizendo: é meu, e ninguém tira de mim. É meu trono, é minha autoridade, é o meu rei, e ninguém mexe com isso. Pastor, quer dizer que Deus é uma criança mimada, que não quer compartilhar os seus brinquedos com ninguém? Não é exatamente isso. Será que Deus tem o direito de manter o trono, a autoridade sobre os povos em suas mãos? Absolutamente. Afinal de contas, o domínio das nações e dos povos pertence somente a Deus.
Deus delegou aos reis e às autoridades deste mundo para que exerçam poder sobre os seus povos em submissão à sua autoridade, mas nunca no lugar de Deus. O fato de Deus delegar a autoridade aos reis da terra não dá às autoridades do mundo liberdade para fazer o que elas quiserem. Então imagine comigo um pai e uma mãe que chama o seu filho e diz: filho, por favor, arrume o seu quarto. Eu estou delegando a você essa função de arrumar o seu quarto. Vou te dar 5 minutos. Você vai para a cozinha e quando você volta, o filho já arrumou o quarto, a sala, ele já reorganizou o quarto inteiro e a casa inteira. Filho, foi isso que eu pedi? Mas você não disse para eu organizar a casa? Não. Você deu autoridade para que essa criança organizasse o seu quarto. E ela entendeu com isso que tinha liberdade para organizar a casa toda. Não. Deus delegou às autoridades deste mundo a função de preservar lei e ordem neste mundo, mas não fazer o que quiserem com este mundo. A autoridade ainda é dele, pertence a ele. Ele está no trono. E todas as autoridades devem submissão, sujeição a ele. Então, irmãos e irmãs, como nós devemos reagir quando vemos os governantes e os povos da terra desafiando o nosso Deus? Inclusive nos assuntos que estão sendo discutidos na arena pública e cultural, coisas como aborto, como ideologia de gênero, como liberdade de expressão, de culto, direito à vida e propriedade. Nós devemos nos acuar, recuar e deixar nossa fé no guarda-roupa de casa ou no banco da igreja? Não! Nós devemos dizer ao mundo que este mundo pertence a Deus e que nós devemos viver neste mundo sob as regras de Deus. Ele não nos deu liberdade para definir o que é vida, o que não é vida, o que é família, o que não é família. É o mundo de Deus, debaixo da autoridade dele. Então que respeitem as leis de Deus, que respeitem o governo de Deus e que tenhamos coragem para defender o que Deus defende, a justiça e a ordem nesta terra. É o mundo dele e nós devemos honrá-lo assim. E se o mundo quiser resistir a Deus e a sua palavra, bem, então nós devemos orar por este mundo como Deus responde aqui: Senhor, inculca neles um santo temor. Derrama sobre eles o teu santo temor, para que aprendam a respeitar a tua ira justa e fazer aquilo que o Senhor aprova. Não só temendo a Deus e honrando, como seu filho também. Crianças, podem seguir para o quadradinho de baixo, à esquerda, terceira parte do Salmo. Ok? Agora vem o decreto do rei. Você pode desenhar uma trombeta, com essas que é soada, né? Quando o rei vai fazer um anúncio, um decreto, né? O rei vai falar agora. Deus já falou, e agora o rei dele aqui na terra vai falar. Versículos 7 a 9. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Quem está falando aqui é o representante de Deus na terra, essa figura de um rei ungido, o rei de Israel, estabelecido para governar o seu povo. Por isso que muitos imaginam que o Salmo 2 era um salmo de coroação, um salmo que era lido e entoado quando os reis de Israel eram coroados e reconhecidos como reis. Mas veja que interessante, quando este rei, essa figura humana na terra, repete o decreto de Deus, ele não só diz que é rei sobre o seu povo, mas que ele tem poder sobre todos os povos. Notaram isso? Tu és meu filho, ou seja, o meu representante aqui na terra. Mas aí pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. E se alguém não reconhecer isso, se alguma nação não se submeter a esse rei, que diz o versículo 9, tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Bem, meus irmãos, nenhum dos reis de Israel, nem mesmo nos anos dourados de Davi e Salomão,
jamais viveu para ver isso, para alcançar esta proeza, dominar sobre todos os povos da terra. O que explica porque esse salmo, desde antigamente, era tido como um salmo messiânico, uma profecia de um rei vindouro, de um rei maior que Davi e Salomão, que viria governar o seu povo e todas as nações da terra. Irmãos e irmãs, quem é este rei? De quem o Salmo 2 está falando de forma profética? De Jesus. Você se lembra da cena do batismo de Jesus e da sua transfiguração, quando dos céus ouviu-se uma voz dizendo: Tu és meu filho. Palavras que encontramos aqui no Salmo 2, versículo 7. O Pai, o Rei nos céus, dizendo: Este é o meu filho, este é o meu representante, este é o meu rei. Ele é quem manda nesta terra, sobre o meu povo e todos os povos. E quando Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, o que ele disse? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então vão e façam discípulos de todas as nações. Ou seja, irmãos e irmãs, o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, Ele não deseja ser respeitado e reconhecido somente dentro dos limites do nosso coração e dentro das paredes da nossa casa e da nossa igreja, embora Ele certamente deseja isso e merece isso. O nosso Senhor Jesus recebeu autoridade sobre toda a terra e todo o céu, então Ele merece ser reconhecido por toda a terra, em todo lugar, para que todos se rendam a Ele e confessem que só Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele reina, só Ele é digno de toda glória, honra e louvor. E é exatamente assim que o Salmo de número 2 termina. Então, crianças, no último quadradinho de baixo, quarto quadradinho, você pode escrever aí o apelo. Agora vem o apelo, ok? E aí você pode desenhar umas mãos abertas assim, uma oferta, mãos abertas, ok? Versículos 10 a 12. Já vimos a afronta dos reis da terra, a resposta do Senhor, o decreto deste filho rei, mas o Salmo termina com um apelo, para que os reis da terra e os seus governados se rendam a este rei. Versículo 10, por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é uma conclusão gloriosa para o Salmo, estupenda, porque se você estivesse no lugar de Deus, o que você já teria feito com os reis da terra que te afrontaram? O que você já teria feito se você estivesse sentando no trono de Deus, vendo os povos se rebelando contra a sua autoridade? O que você já teria feito há muito tempo? Você já teria fulminado todos eles, não é verdade? Mas é isso que Deus faz aqui? Não! Ele faz uma oferta de paz. Em vez de castigá-los, destruí-los num instante, Deus emite um alerta, um sonoro alerta. Por isso, ó reis e os seus governados, aceitem a advertência, sejam prudentes, tomem juízo, tenham bom senso, olha contra quem vocês estão lutando, pensem no que vocês estão fazendo e nas consequências graves de persistirem na sua rebeldia contra Deus. Aceitem a advertência e adorem o Senhor e o seu rei com temor, com tremor. O Senhor ofendido faz uma oferta de paz. Parem de lutar contra mim e se rendam a mim, me adorem com temor e tremor, beijem o filho, que era um sinal de respeito, de reverência a uma autoridade. Quando alguém beija a mão de outro, um sinal de reverência, beijem o filho, honrem este meu rei que eu estabeleci na terra, porque senão a sua ira se acende num instante e vocês serão destruídos de repente. Mas que garantia os reis têm de que ao virem beijar o filho, eles não serão consumidos? Vem a promessa aqui, fecha o Salmo: como são felizes todos os que nele se refugiam.
Meus irmãos e minhas irmãs, não é exatamente isso que o nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que anunciássemos ao mundo? Que Ele é o Senhor de toda a terra e céus, que Ele tem todo o direito, toda a autoridade, todo o poder para destruir e julgar todos os que se rebelam contra a sua autoridade, sejam reis e governantes ou cidadãos comuns e governados. Mas enquanto Ele não vem para julgar os vivos e os mortos e encerrar a história, ainda há tempo, ainda há oportunidade para se arrepender, para servir a Deus com temor e tremor, para se refugiar à sombra do seu perdão. Se você se arrepender dos seus pecados e render a sua vida a Ele por inteiro, ainda há tempo, ainda há oportunidade, mas não é para sempre, não é para sempre. Meus irmãos, este é o Evangelho, é a mensagem do Rei, é o Evangelho no qual nós cremos quando nos rendemos a Jesus, e é este Evangelho que devemos proclamar ao mundo, inclusive para os reis e os que estão sendo eleitos para as posições de autoridade no Brasil, que eles aprendam a temer a Deus antes que seja tarde demais. Meus irmãos, isso não significa que tudo nos irá bem neste mundo. Não foi assim com os apóstolos no primeiro século, perseguidos pela sua fé, e que encontraram conforto e consolo nas palavras do Salmo 2. Talvez você ainda se lembre de Atos 4, quando Pedro e João foram aprisionados e libertos, eles se lembraram do Salmo 2, se lembraram que mesmo na perseguição, Deus é soberano. Assim como acontece com 215 milhões de cristãos ao redor do mundo, sendo perseguidos pela sua fé. Crer neste Rei não é sinônimo de vida mansa e fácil. Até que Cristo volte, os reis e os governantes vão continuar contestando a autoridade de Deus, vão continuar se opondo à igreja, vão tentar sufocar a nossa fé, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Ele é soberano e Ele nos guardará até o fim. Então, como dissemos no início, a história do Evangelho é a história da disputa por um trono. Deus está no trono, Ele é o Criador. Nós somos criaturas rebeldes e queremos tomar o trono dele, mas Deus defende o seu trono e do seu filho até o fim. Não abre mão da sua autoridade. E não só isso, o seu filho deixou o seu trono de glória para tomar sobre si a nossa culpa e o nosso pecado no Calvário e nos trazer perdão, uma oferta de paz a todo aquele que se rende, que se entrega a Ele. Do contrário, não há mais o que esperar de Deus, senão juízo e castigo. Então ainda há tempo de se refugiar no Senhor. E como são felizes todos os que nele se refugiam. Como são felizes todos os que já se refugiaram nele, e como serão felizes todos os que ainda se refugiarem no Senhor. Oremos. Senhor bendito, Tu és o nosso grande e soberano Rei, e em Ti nós buscamos refúgio nesta manhã, diante da Tua ira santa contra toda impiedade e injustiça dos homens nesta terra. Derrama do Teu santo temor sobre esta nação, sobre as suas autoridades também, para que aprendam a Te temer-se e Te dar o reconhecimento que Te é devido. E ajude-nos a sermos fiéis mensageiros deste Evangelho, o Evangelho do Rei, do reino do nosso Senhor. Que nós mesmos estejamos seguros neste Evangelho, aconteça o que nos acontecer nesta terra, venha a oposição que vier. Nós oramos assim agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.